Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sabrina, eu sou coordenadora de Marketing e Comunicação do CACEM, Centro Acadêmico de Engenharia Mecatrônica, e sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Esse webinar surgiu da necessidade da gente levar um pouco de capacitação e informação para os alunos em meio à quarentena, já que o nosso evento que estava acontecendo em março foi interrompido, a gente encontrou essa forma de integrar os alunos e levar um pouco de conhecimento. O tema do webinar de hoje é como manter a saúde mental perante o isolamento social, e vale ressaltar que nós também teremos vários outros eventos como esse durante as semanas, então fica o convite para vocês acompanharem o CACEM nas redes sociais para poder ficar por dentro dessa programação. As nossas convidadas de hoje para a palestra são as psicólogas Lilian Barcaro Machado e Daniele Machado. A psicóloga Lilian é psicóloga clínica com pós-graduação multidisciplinar em análise junguiana, Sand Play Therapy e pós-graduando em Gestalt Terapia na Universidade Santa Úrsula. Ela também tem formação em terapia comunitária integrativa. A Daniele Machado é psicóloga clínica, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduada em psicologia organizacional do trabalho na PUC Minas, CSJF, pós-graduando em Gestalt Terapia pela Unileia, pós-graduando em Gestalt Terapia Fundamentos e Prática pela Universidade Santa Úrsula e também tem formação em terapia comunitária integrativa. Eu passo a palavra agora para elas e uma ressalva, eu peço que vocês mantenham, por gentileza, o microfone desligado durante a palestra, porque no final a gente vai abrir para tirar dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, você pode levantar a mãozinha que fica aparecendo aqui na tela quando você mexe, ou mandar no chat que a gente vai perguntar elas ao final da palestra. Muito obrigada. Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Daniele, eu sou psicóloga clínica. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da Gestalt terapia. A Gestalt terapia é uma terapia humanista, muito fundamentada no existencialismo, humanismo e tem como método a fenomenologia. A fenomenologia é o próprio fenômeno, é o que acontece no aqui e agora, e a gente trabalha a partir disso. Seja a forma da fala, a forma de expressão corporal, entre outras coisas. Agora eu vou passar um pouquinho para a Lívia para ela se apresentar. Boa noite a todos, é um imenso prazer que nós tenhamos sido convidados para esse trabalho. Então, o meu diferencial um pouco aí da linha teórica da Daniele tem a ver com o Sand Play Therapy, né? Ela mencionou a terapia comunitária integrativa, mas eu vou trazer também um pouquinho para vocês conhecerem, porque é muito bacana o trabalho. O Sand Play é uma terapia junguiana, ele foi criado por Laura Kaufman e nada mais mais aprofundadamente falando, um trabalho em que eu apresento uma caixa de areia, a pessoa faz um contato com essa areia, uma conexão com essa areia através de uma história, de uma música, de alguma coisa que eu vou apresentar ali no momento, como a Daniele falou, dependendo do fenômeno que se apresenta ali junto com o cliente, a gente escolhe como produzir esse trabalho. E daí eu tenho um estante enorme de miniaturas e a pessoa faz um cenário ali, se ela quiser, e diante desse cenário a gente trabalha a terapia daquele dia. E geralmente os cenários são gratificantes porque a pessoa consegue colocar questões na caixa que nem ela mesma estava fazendo contato antes. No Brasil é conhecido como jogo de areia, né? E a terapia comunitária integrativa, da qual nós também trabalhamos juntas, ela é uma terapia voltada para o social. É uma terapia conjunta em que nós trabalhamos, por exemplo, uma comunidade. Então, suponhamos que fosse para vocês, a gente trabalharia para vocês um tema e que seria eleito pela pessoa, a gente aprofundaria um pouco mais nesse tema e diante disso a gente faz um trabalho que dura mais ou menos 1h30, 2 horas e costuma ser sessões semanais e são em grupo.
Eu quero até que a Daniele veja, né? Eu esqueci de falar, eu sou a Lília, mas ela já tinha falado que era a Daniele, então só sobrou a Lília para mim. Eu sou mãe da Daniele, mãe do Felipe, amigo de vocês, e quero também que a Daniele contribua aí com essa questão da terapia comunitária, que é uma coisa que a gente partilha junto, é um trabalho que a gente faz em família. Esse trabalho da terapia comunitária, pessoal, a gente faz uma roda, né? A roda no sentido de igualdade, né? Porque não é só porque a gente está lá como terapeuta que a gente é melhor do que ninguém. E nem mesmo no setting terapêutico, né? Então, a gente fica em roda, alguns temas são propostos, a gente faz uma pequena introdução, né? Antes, falando do que é a terapia comunitária integrativa, como que funciona, existem regras nessa roda. Então, lá a partir disso, a gente propõe. E aí, quem quer trazer um tema? As pessoas falam sobre esse tema, mais resumidamente, tipo, como se fosse um tópico mesmo, e a partir daí, a gente elege. Como que é? Pessoal, tem tema 1, tema 2, tema 3. Quais são os votos? A gente conta os votos, e aí essa pessoa que tem seu tema eleito, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Durante a fala, a gente pode fazer perguntas. Geralmente, essas perguntas são para levar essa pessoa a refletir sobre o tema. Não pode ser coisa de curiosidade, mas e aí, o que aconteceu? Não, pelo contrário, como é que você se sente a respeito disso? Como é que é para você estar nessa situação? E depois, a gente pede a pessoa para se recolher quando se esgota, né? A gente tem um certo tempo para cada etapa da roda. E, a partir daí, a gente coloca para outras pessoas compartilharem onde que essa história dessa pessoa tocou em si. E, por último, a gente abre para as pessoas colocarem se já passou por essa situação, o que fez para sair dela. Então, é bem interessante, porque a comunidade vira seu próprio ponto de apoio. Como foi falado aí, gente, qualquer coisa vai colocando no chat aí para a gente responder depois. São muitos detalhes nessa questão, mas é bem legal, bastante curiosidade, assim, para a gente ir conversando. E bacana, né, Dani, que seria ideal para o momento que a gente está vivendo, né? Que seria a gente tentar interagir como que a gente está sentindo, como que cada um sente diferente nesse momento, como que cada um está vivendo essa quarentena aí de uma forma muito diferenciada uma das outras, sim, né? E o convite que vocês fizeram para nós era como se manter saudável, né, a saúde mental aí nessa quarentena. Então, a Dani trouxe ali um pequeno conceito para vocês do que seria saúde, e ela vai comentar um pouquinho, e depois nós vamos colocar umas dicas que nós duas montamos juntas, para que a gente trouxesse para vocês, que a gente tem vivenciado um pouco do que a gente trouxe, partilhando aí essa experiência dessa quarentena. Gente, é muito importante a gente destacar também que essas dicas não foi só nossas, porque a gente também está nessa quarentena, para a gente como ser humano também é difícil ficar nesse isolamento, né? Como também de vivências que a gente tem com os nossos pacientes, com os nossos clientes, tá? Então foram coisas que a gente foi vivenciando, que a gente foi trazendo para vocês. Enumeramos aqui várias coisas, mas é muito importante destacar também que é como a própria palavra diz, são dicas. Vocês precisam levar em conta aquilo que aqui dentro esteja fazendo sentido com essas dicas. Não é para sair fazendo tudo, porque senão não vai perder o sentido. Vocês precisam sentir dentro do coração de vocês que essa dica é essa que eu quero fazer. Ou quero mesclar com a outra. Isso vai de cada um, ok? Então, vamos lá, de uma forma bem geral, se a gente for procurar aí sites e tudo, a OMS diz que saúde nada mais é do que o bem-estar físico, mental e social. Não é só a ausência de saúde, é esse equilíbrio, é esse bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, a gente é um ser biopsíquico, sociocultural e espiritual. Ô Dani, mas como assim espiritual? Eu não acredito em espiritismo. No caso, esse espiritual quer dizer muito das nossas crenças. Eu posso acreditar, por exemplo, no budismo. Eu posso acreditar se existe ou não Deus. Mas eu tenho uma crença em alguma coisa. E é isso que vai aí nortear a gente e vai dar, muitas vezes, tem até estudos a respeito disso,
quando a gente tem uma crença em algo maior, independente se Deus ou não, o quanto que isso ajuda a gente a sair de situações difíceis, inclusive o uso de drogas, ok? E aí, gente, a gente vai... Dani, saúde mental, mas como é que é isso, né? A OMS diz que não existe propriamente um conceito sobre saúde mental, mas que esse termo está muito relacionado com esse equilíbrio emocional e comportamental que a gente tem, a forma com que a gente reage diante de situações que demandam da gente essa parte, né, emocional e comportamental. E, gente, é muito importante também a gente pensar o seguinte, a gente não está sozinho, eu gosto muito de levar isso para todos os meus pacientes, a gente não está sozinho nesse mundo. E principalmente, essa época de faculdade, eu vou até trazer um pouquinho, vou abrir um espaço aqui, pedir licença, viu, mãe? Para já introduzir o seu... Para já introduzir o meu. Que é ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, gente, porque de uma certa forma, eu vivi isso na minha faculdade. E eu sei muito bem como é ter um sonho adiado. Hoje, eu queria só introduzir uma coisa muito importante. Hoje, a gente tem estudos aí mostrando que de 15% a 25% dos estudantes de graduação ou pós-graduação sofrem com algum tipo de transtorno mental. Principalmente depressão e ansiedade. É por isso que a gente focou mais nesses hoje, mas não significa que não possam existir outros. E outro ponto muito importante que eu esqueci de frisar antes, gente, se vocês, a gente vai estar falando de alguns sintomas, se vocês notarem que vocês estão tendo algum desses sintomas e que estão persistindo, procurar ajuda médica e psicológica, porque é muito importante. Como eu falei, vocês não estão sozinhos, ninguém está sozinho, ok? E é bom também a gente frisar o seguinte, tirar aquele estigma, né, de que psiquiatra é coisa de doido, de que psicólogo é coisa de doido, porque muitas das vezes a pessoa demora muito a procurar ajuda por causa dessa situação. Ela espera chegar num nível insuportável de sofrimento para que aí ela possa buscar uma ajuda adequada. Muitas vezes, quando ela percebe no início, se ela procura uma ajuda psicológica, ali mesmo na construção do processo terapêutico dela, ela percebe junto com o psicólogo se ela vai precisar ou não entrar com uma ação medicamentosa aí. E aí é onde entra o profissional psiquiatra, né, ou outras áreas também, que depende muito da situação de cada um de nós. E vamos voltar um pouquinho, gente, eu comecei introduzindo aí, porque que, para mim, é muito difícil e, de uma certa forma, eu estou dando um depoimento aqui vivencial. Quando eu estava na faculdade, eu formei aí no final de 2014, mas no meio da faculdade, em 2012, foi uma das maiores greves aí que a universidade já viu, né? Ela durou aí 4 meses. E dentro desse ano, eu tinha programado, gente, a minha vida inteira formar. Eu estava louca para formar, a gente fica ansioso mesmo, é natural. Essa ansiedade é boa, porque a gente cria uma expectativa em cima. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que é isso, a ansiedade saudável. Mas, enfim, eu criei toda uma expectativa e naquele ano eu estava fazendo 2 anos juntos. Eu estava fazendo 5º e 7º e 6º e 8º. Porém, quando estourou a greve, eu pensava assim comigo, não, mas no final do ano isso tudo vai passar, é rápido e tudo. Quando estourou a greve, com esse pensamento, eu comecei a ficar ansiosa, porque o final do ano estava chegando, e eu não tinha acabado com aquilo tudo. Como que aquilo podia acontecer? E aquilo foi começando a aumentar a minha ansiedade. Com essa ansiedade, eu sentia estômago embrulhando, muitas vezes eu não conseguia comer, ou eu comia demais, dependia da situação. Eu tinha fortes dores de cabeça, eu tinha taquicardia, era como se o meu coração fosse sair pela boca.
Fora isso, eu ficava muito acelerada, pensamentos eram os mais variados possíveis, desde coisas que realmente eram fato, até coisas que eu ficava imaginando e passando pela minha cabeça, do tipo, nunca mais vou formar, essa greve nunca vai acabar, enfim, isso tudo foi me causando muita ansiedade. E como a Lilian comentou antes, num determinado ponto, como eu não contava para meus pais, eu não contava com meu irmão, não contava para ninguém que eu estava sentindo tudo isso, eu tive síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Nada mais é do que todos esses sintomas da ansiedade exacerbados, ou seja, ao extremo, muito altos, que eu perdia o controle de tudo que eu estava pensando. Eu não conseguia pensar ao mesmo tempo pensando em muito de coisa. Do tipo, minha mãe tinha que sair, às vezes ela tinha alguma reunião, alguma coisa, e eu falava, mãe, não vai. Ela, mas por quê? Como assim? Ah, porque eu vou ficar sozinha em casa, eu posso morrer. Mas, Dani, de onde você tirou essa ideia? Era aquilo que eu falei com vocês, eram ideias absurdas, não tinha motivo, não tinha nada aparente, mas que, na verdade, por conta daquela ansiedade toda, a gente imagina 1001 coisas. Aí ela me carregava com ela para reunião. Eu chegava no ônibus, eu começava, vamos descer desse ônibus, que esse ônibus vai virar. Então, a gente começa a criar muita coisa na nossa cabeça que não existe. E aí, mais para frente, quando a gente for falar de dicas, tem um exercício que, na época, a minha psicóloga trabalhou muito comigo e que foi bem bacana a respeito desses pensamentos. Mas lá nas dicas eu falo com vocês. O que foi bom para mim nesse momento? Quando eu vi que a ansiedade estava demais, que eu cheguei a ter transtorno do pânico, que as coisas começaram a sair do meu controle, eu busquei 2 ajudas. Eu fui ao médico e fui para a psicóloga. Naquela época, gente, eu estava tão desesperada que eu achava que eu ia morrer, coisa e tal, que eu achava até que o remédio ia me atrapalhar, que eu ia morrer por causa do remédio. Pra vocês terem noção de como que a nossa mente vai e a gente muitas vezes não percebe que ela tá indo tão longe assim, tá? O que me ajudou muito? A terapia. Na terapia eu colocava tudo isso, a minha psicóloga é gestalt terapeuta, foi onde eu conheci minha linha teórica, e ela me ajudou muito com essas vivências, usando esse fenômeno, usando a minha própria ansiedade a meu favor, para trabalhar tudo isso, tá? Então, de uma certa forma, a terapia me ajudou, inclusive, a chegar ao momento de falar assim, eu preciso realmente do remédio, porque sozinha, nesse momento, eu não dou conta. E tudo bem por isso, gente. Tudo bem a gente precisar de ajuda medicamentosa. Daqui a pouco passa. Hoje os tratamentos estão muito mais simples, com remédios que não causam dependência. Então, fiquem tranquilos. Se estiver precisando de ajuda, peça, porque tem saída. Existe solução para tudo isso. Hoje eu estou muito bem. Hoje eu consigo controlar minha ansiedade muito mais do que antes. E aí é onde eu entro na ansiedade. Lembra que eu falei com vocês de ansiedade saudável e ansiedade que chega a ser um transtorno? É isso. Sabe quando a gente está diante de um evento muito bom que a gente estava esperando há muito tempo? Doido para chegar aquele dia, aquilo acontecer, porque a gente quer muito? Essa é uma ansiedade saudável. Tudo bem sentir ela, tudo ótimo. É aquela ansiedade gostosa, aquele friozinho na barriga. Porém, quando essa ansiedade ela aumenta ao ponto de atrapalhar a gente a se concentrar, da gente sentir mal-estar físico, aceleração do pensamento, é como se eles não tivessem fim, um fosse atropelando o outro mesmo. Aquela sensação de, como eu falei, taquicardia, nó no estômago, ou vontade de comer muito, e isso é recorrente, isso já está se tornando um transtorno, e é onde a gente precisa pedir ajuda, ok? Vamos passar para outra parte agora. E eu entro falando um pouco aí da depressão, né? Como a Daniele falou, a gente está vivendo um momento, e não é só o estudante, né? Todos nós estamos vivendo um momento aí de insegurança, que nenhum de nós está sabendo bem o que vem por aí, como é que vem sendo, né? Teremos umas dicas também a respeito disso, mas o que acontece? A depressão,
é um outro fator que muitas vezes também vai se instalando e a gente não percebe. É diferente, por exemplo, se a gente perde um ente querido. Nessas quarentenas, que para a gente já virou centena, né? Eu perdi vários amigos. E, infelizmente, eu não pude vivenciar o luto de ir ao cemitério, de acompanhar, de fazer essas pequenas despedidas. Então, eu fiz todas essas despedidas mentais. Foi uma saída que eu encontrei para mim. É como se eu encontrasse com essa pessoa e me despedisse dela e dissesse para ela, então, né, com o Deus que ela tivesse ligada, com a conexão, com a força maior que ela tivesse conectada, porque às vezes a gente não sabe da religião de todo mundo, ou se a pessoa até tem religião. Mas o fato é que essas comunicações iam chegando e ia gerando um pouco, né, não só de ansiedade, mas aí o que acontece? A gente ficar triste por essas questões acontecerem, a gente ficar triste porque a gente está aí quase perdendo um ano, entre aspas, porque não é uma perda, depende da forma como nós estamos encarando esse momento na nossa vida. Essa tristeza que ela vira uma depressão, ela se instala e ela dá uma continuidade. Pessoal, Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Vai fazer depois? Isso, nós vamos fazer as perguntas no final. Tá, ok. Então, o que acontece? A depressão, ela pode durar até anos. Então, vou dar o meu depoimento, né? Quando a Daniele nasceu, eu tive depressão pós-parto e eu nem sabia o que era. E aí, dessa forma, o que aconteceu? Eu demorei muito a procurar ajuda médica, ajuda psicológica, e demorei, então, quase 3 anos aí lidando com isso, tendo que morar com minha mãe cuidando de mim e da Daniele. E a depressão, ela é muito estranha, porque ela faz com que a gente pareça que não tenha o dia de manhã. Eu olhava para a Daniele e pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Porque eu não sei o que fazer com ela. Agora já sabe. Agora já está aí, já amamentei, já está por aí, né? Então, a depressão, a gente acordar triste, a gente acordar alegre, a gente acordar mais ou menos mal-humorado, é tranquilo, isso faz parte da nossa vida. Nós temos os nossos dias de sol e os dias de chuva interiores, né? A natureza reflete o que a gente tem por dentro. Então, nós temos os dias de primavera, de verão, de outono e de inverno. E aí, quando ela se instala, que ela começa a permanecer por muitos dias, é preciso procurar, sim, uma ajuda médica ou psicológica. Geralmente, eu sempre aconselho, quando a pessoa me fala, eu estou num episódio, sim, tem muitos dias que eu estou triste, há uma primeira avaliação psicológica, para juntos a gente conversar ali, entender melhor quanto tempo isso está durando, do que aconteceu, se há um fator de onde originou, porque, gente, uma coisa que é muito importante a gente perceber, todo sintoma que nós temos no corpo reflete alguma coisa da psique, né? A psique manda informações para a gente através de doenças, então os sintomas apresentam, sim, que algo possa estar errado conosco, e é preciso que a gente olhe para isso. E aí, dessa forma, de acordo com a pandemia, de acordo com todo esse... e aí uma questão que a gente vai falar, a depressão é um fator que atinge muito os estudantes e a ansiedade também, porque está ligada a... Como que eu vou fazer meu TCC, qual é o meu tema, o professor que eu vou pegar, se ele é exigente, se ele está me ajudando a cumprir minhas metas, se ele está boicotando o meu trabalho ou não, se está fácil ou difícil para mim escolher um tema. Então, tudo isso aí atrapalha. E vocês, nesse momento, estão parados, mas vocês podem estar em crescimento em diversas outras áreas. E nessa dica nós vamos até comentar também como que a gente está vivenciando aqui em casa. Então, diante disso tudo, Daniele vai começar falando do lado material
material das coisas, né? De como que a gente tem lidado com as questões materiais até dentro de casa mesmo, ok? Gente, é muito importante falar também, né? Porque como assim eu tô em depressão e tenho ansiedade? Sim, a ansiedade, ela pode ser sintomas de vários transtornos, como ela pode ser um transtorno em si. Então, vai depender aí de outros sintomas que estão acompanhando essa ansiedade. Então, por isso é muito importante essa avaliação psicológica que a Lina falou, ok? E vamos lá para as dicas, né? Gente, a primeira dica muito importante. Quando começou toda essa pandemia, aquele excesso de informação do que tinha que ser feito, do que não tinha, do que estava acontecendo, quando a gente estava morrendo, nananana, a gente começou a ficar aquele excesso de informação, sabe, aquela falta de ar, e aí, o que está acontecendo? Muito cuidado com esse excesso de informação. Respira, olha de novo, vamos lá, o que eu posso fazer com isso? O que de fato eu posso fazer por mim, por quem está à minha volta? Então, por exemplo, aqui, a gente sabe que a gente precisa manter a distância de 1,5 metro, usar máscara e coisa e tal. Aqui, dentro de casa, mais difícil. Por quê? Porque a gente já está em isolamento juntos. Até por isso que a gente está aqui dividindo a mesma tela e está mais próximo. A gente já está junto. Né? Então, não tem muito como. Mas igual a gente vai sair na rua, a gente sabe que tem que colocar máscara, usar álcool em gel. Chegou da rua, tira a roupa, não, aquela coisa toda que todo mundo já está cansado de saber. Onde que a gente busca essas informações? Sites seguros, OMS, Ministério da Saúde. E é onde eu vou entrar num outro ponto. Cuidado com as fake news. A gente sabe que é muito perigoso isso. Então, chequem de onde está vindo as informações, tá? Então, muito cuidado aí. Gente, eu estou usando uma colinha mesmo, porque são muitas dicas que a gente foi reunindo para eu poder lembrando e falando aqui para vocês, porque a gente não quer deixar passar nenhuma para vocês poderem aproveitar o máximo possível, ok? Outra coisa muito importante, crie uma rotina. Tem horário para acordar e horário para dormir. A saúde do sono, ela é muito importante. Já percebeu que à noite que a gente dorme pouco, às vezes a gente acorda muito agitado ou muito letárgico, né? Isso dificulta a absorção de informações, de conhecimento, de coisas que a gente realmente precisa. Então, muito cuidado com a saúde do sono. Continuando lá da saúde, vamos para a saúde física. Ah, Dani, como assim? Não tem como fazer exercício em casa. Mas existem aí vídeos com yoga, vídeos com alongamentos, né? Você pode aí, vou usar o exemplo da minha própria avó. Minha avó mora aqui embaixo da minha casa e ela abre a porta da casa dela, bota a máscara e anda pela casa toda, vai até o corredor e volta. Então ela fica ali nessa meia hora andando dentro de casa. No final de semana, que o prédio acaba diminuindo a quantidade de gente, ela bota a máscara dela, limpa o corrimão todo com álcool, depois começa a subir e descer a escada. Eu, por exemplo, eu faço um alongamento quando eu acordo, ou faço uma yoga, por isso até que eu dei o exemplo para vocês, estou dando o meu próprio exemplo. Então, assim, a gente vai buscando alternativas de manter também o corpo saudável. E outra alternativa é cuidado com a alimentação, excesso de gorduras, de frituras, não que não possa comer, mas evite a quantidade, né? Eu sou muito a favor dessa questão da gente observar a quantidade do que a gente come, para a gente não comer em excesso e nem ficar com essas restrições demais, porque na hora que volta a comer, come exacerbadamente, né? Outra questão, gente, tenham aí, tira um tempo do dia para tomar um bom banho. Exatamente. Para tirar o banho para um momento de relaxar. Porque às vezes no dia a dia, na correria, a gente acaba tomando banho muito rápido, né? Ah, porque tem que correr, tem aula, tal. Mas agora a gente não tem que correr para nada, né? A gente não tá podendo sair de casa. Então, tira um tempo melhor, aproveite o banho, sinta a água caindo no seu corpo, sinta a massagem das mãos enquanto vocês estão passando o shampoo, o sabonete e todos os outros cuidados que vocês têm aí durante o banho, ok? Limpeza.
Vamos pensar aí um armário que a gente está há muito tempo que não tira as coisas, que a gente já está adiando há muito tempo para arrumar, o armário de livros, né? Fazer aquela limpa na quantidade de artigos que a gente tem, ou no próprio computador, que a gente está cheio de coisa gravada no computador e precisa dar uma organizada. Outra coisa, gente, se a gente vai ficar em casa, a gente precisa realmente manter esse estilo de vida mais saudável. Como que a gente faz isso? Eu gosto muito de planejar, tá? Eu comecei a utilizar isso para eu não me perder nas coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu tenho aí uma listinha do que eu tenho de urgente para fazer, uma lista do que eu gostaria de fazer naquela semana e uma lista do que eu tenho para fazer ao longo do ano. Então, por exemplo, ao longo do ano, eu tenho ali uma lista de livros. Eu adoro ler, então eu fiz uma lista de livros que eu gostaria de ler ao longo do ano. A partir disso, eu selecionei as prioridades desses livros e toda semana, essa semana eu vou ler tal livro. E quando eu vou fazer o meu planejamento diário ali, eu vejo o que é urgente. A partir deles, o tempo que sobra, eu vou organizando o resto. Eu vou tirando o meu tempo do banho, eu vou tirando o meu tempo da leitura, e assim vai. Para quê? Para eu sentir que eu estou fazendo as coisas, que eu não estou largando para lá, isso não está ficando solto, e para eu ter aquela sensação gostosa de que eu fiz tudo que estava na minha lista. Então, eu planejo o meu dia e vou dando um checkzinho assim cada vez que eu faço alguma coisa. Eu consigo fazer o que é urgente e consigo listar e acompanhando tudo que eu preciso fazer, mantendo o exercício, mantendo a higiene, enfim, entre outras coisas. Uma coisa também muito importante, gente, é a questão do uso de cigarros, de bebida alcoólica e de outras drogas. A gente entende, a gente sabe como psicólogo que isso ocorre, né? Falar que não ocorre, gente, não pode, coisa e tal, não vai adiantar nada. Então, qual que é a nossa dica aqui? Cuidado para que essas coisas não estejam sendo a válvula de escape de vocês. Tô aqui ansioso, tô aqui nervoso, ou tô aqui triste, vou lá, vou fumar um cigarro, vou lá beber uma cerveja. Né? Para a gente não fazer disso a nossa bengala de auxílio emocional. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Caso você esteja sentindo que é isso que está acontecendo, também é muito importante procurar ajuda, porque é onde acontecem muitas vezes as dependências químicas aí, ok? Outra coisa, gente, lembra que lá quando eu estava contando a história da ansiedade, que eu falei assim, gente, presta atenção nos pensamentos, que às vezes nossos pensamentos vão embora e cria várias coisas. E a gente vai imaginando coisas, a gente perde o controle do pensamento aí. Muito importante, atente-se aos pensamentos que você está tendo. Por quê? Porque a gente precisa ter noção daquilo que é fato e daquilo que é imaginação. Porque a gente só consegue lidar com aquilo que é fato. Eu gosto muito de conversar com meus clientes do e se, né? A gente fica no e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu nunca me formar. É isso que está acontecendo agora? O que de fato está acontecendo agora? Está sendo adiado a minha formatura. Então, nesse momento, eu preciso lidar com isso. Eu nunca mais vou formar? Só se eu quiser desistir da faculdade agora. Entende? Então, a gente precisa ter noção daquilo que é fato e daquilo que a gente está deixando a nossa imaginação criar. Imaginação, gente, é ótimo. Muitas das ideias geniais que a gente tem aí são a partir da imaginação daquela pessoa. Porém, quando essa imaginação prende a gente, quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa, ou a gente vai adiando as coisas que a gente necessita fazer, aí já não é muito bom. Então, a gente precisa ficar atento aí. Outra coisa para poder aí se manter ativo durante a pandemia é a questão de lazer. Tente manter aí na sua rotina, eu estava falando do planejamento, tirar um tempo em que você fazer coisas que te dão prazer, né? Uma boa leitura, uma música, uma dança, que depois a Lília vai entrar mais a fundo aí sobre isso, ok? Até mesmo, gente, se vocês tiverem alguma criança aí perto, brinque. Deixe essa criança interior que a gente tem fluir, né? A gente acha que só porque a gente cresceu que a gente não pode brincar. Aqui em casa hoje, eu até falei com a minha mãe quando a gente estava revendo essas dicas. Hoje, depois do almoço, a gente tem almoçado todos juntos.
e a gente começou a lavar a louça e a brincar um com os outros, né? E não necessariamente precisa ser uma brincadeira de Barbie, de boneca, aquelas coisas. Pode ser também, mas não precisa ser só isso. Então, um brincando com o outro, um zoando o outro, e isso vai deixando o ambiente mais leve e trazendo até uma paz pra gente, porque a gente às vezes cai tanto na risada de um zoando o outro, que aquilo fica leve, aquele momento fica bom e a gente se sente mais tranquilo, a gente relaxa, né? Então, aí também a gente vai colocar a questão dos vídeos, né? Lembra que a gente falou de informação antes do excesso de informação? Hoje, vocês precisam utilizar as redes sociais. Todo mundo usa, né? Então, utilize elas a seu favor. Utilize como aliadas. Para se aproximar dos amigos, para compartilhar coisa boa, coisa engraçada, né? Teve um que eu vi na internet uma vez, um profissional falando, eu não lembro se era médico, se era psicólogo. Vocês já perceberam que se a gente vê vídeo de animais ou de crianças, o quanto que a gente ri, a gente fica alegre? Então, busque esse tipo de vídeo, busque coisas engraçadas, coisas que acrescentem, né? E evite aquelas redes sociais sensacionalistas, aquelas que trazem tristeza, que trazem dor, enfim, evite isso nesse momento, né? Busque coisas mais positivas, mais saudáveis, mensagens boas, enfim, utilize a seu favor. Busque aquele amigo que você não fala há muito tempo, coloca a fofoca em dia, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas que vocês não busquem por informações pesadas que deixam rastros ruins aí dentro do nosso coração. Vamos lá? Vamos lá. Então, da minha parte, ficou um pouco, né? Quero dividir essa hora do almoço. Hoje realmente foi muito engraçado aqui em casa, porque eu acho que todo mundo foi contagiado pelo riso. Então, Felipe não parava de rir, porque a Daniela não parava de rir, porque eu não parava de rir, e a gente foi emendando. Contagiando. E a cozinha tinha tanta panela para lavar hoje, que a Daniela falando assim, pô, vocês estão desforrando tudo em mim. Enfim, a gente acabou levando a coisa tão na brincadeira, tão engraçado, que ficou muito realmente leve o nosso almoço hoje. E isso é importante, porque às vezes a gente... e aí já entra um pouquinho do que eu quero trazer para a gente. A busca do nosso autoconhecimento. Muitas vezes a gente vai para a terapia quando a gente está em muito sofrimento já. Mas a gente pode ir buscar o autoconhecimento, a percepção de nós mesmos, de nos conectarmos com quem nós somos de fato. Por quê? Culturalmente falando, a gente é influenciado pelos nossos pais, pela nossa cultura, pelo bairro que a gente vive, por onde a gente mora, pelo país que a gente mora, pelas crenças que nós temos, e isso faz muita diferença para cada um de nós, porque é assim que a gente vai se elaborando ao longo do tempo. Então, muito cuidado nesse momento, os estudantes, com aquela questão de pensar que sou incapaz, pensar que não vale nada, pensar que eu não consigo nada, que de mim não sai nada, que eu dou o melhor de mim, mas ninguém me valoriza. Essas coisas aí a gente está projetando no outro. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos sentirmos bem com quem nós somos. Isso é fácil, Lilian? Não, não é. É um caminho, é uma jornada heróica que a gente passa para esse caminho aí. E aí, na jornada heróica, vale muito legal a mitologia, né? Eu gosto muito de ler mitologia, alquimia, eu faço cursos de mandalas, de pintura, eu até trouxe umas aqui para vocês verem. Deixa eu ver que está mais bonitinha, né? Para não passar muita vergonha. Não sei se vai dar legal aí. Vê se me ajuda, Dani. Tá dando para ver, gente? Alguém pode abrir o microfone só para falar que você tá dando? Tá sim, tá sim. Aí vamos mostrar outra. Cada uma, vamos ver lá. Isso. Cada uma eu colori num dia. Por quê? É igual a gente fala. Não é porque nós somos psicólogas que a gente também não oscila nesse humor, nessa vontade.
Ai, que vontade de matar o coronavírus, né? De ser quem descobriu a cura. Não, a gente também levanta, e isso é uma coisa bem legal, porque aí o que acontece? Quando eu acordo de manhã, eu gosto de ir para um pouquinho da meditação, e eu vou passar para vocês a dica do que eu faço, mas como a Dani comentou, a gente vai se encaixando naquilo que serve para nós. O que serve para mim, às vezes, não vai servir para o outro. Por exemplo, se eu tivesse com a minha caixa de areia, com as minhas miniaturas aqui em casa agora, quando eu estivesse muito estressada, eu pediria para a Daniele, vão lá para você me interferir numa caixa de areia e me deixar montar meus cenários aí, porque seria uma forma lúdica de levar a vida. E a minha forma lúdica é essa, eu desforro na pintura, eu desforro no desenho. Então, por exemplo, essa semana eu peguei 2 lápis de cor, uma prancheta, e uma folha, né, de papel normal, e fechei meus olhos, passei a mão em volta da folha para perceber o limite dela ali, e peguei os 2 lápis de cor e fui fazendo. Como né? se fosse um rabisco. Né? Rabiscos. E fui rabiscando, até que eu percebi, assim, uns 5, 10 minutos que eu peguei aquela folha e comecei, por que eu fiz isso naquele momento? Eu estava num extremo nervosismo, porque eu estou tendo que lidar com diversas situações, que eu tive que trazer um outro trabalho também para dentro de casa, então estou tendo que administrar o atendimento online dos meus clientes, e o atendimento também online dos outros clientes do outro trabalho. E aí, neste caso, nesse dia eu estava muito irritada. Dessa forma, assim, eu acabei desforrando um pouquinho daquele nervosismo, daquela ansiedade. Então, eu percebi ali, eu comecei a olhar para a folha e analisar. Deixa eu ver quais são as formas que eu achei. E eu achei diversas coisas desenhadas. Para vocês terem uma ideia, até um barco à vela. Aí eu fiquei assim, poxa, eu navegando em alto mar agora, que delícia que seria respirar o ar puro, essas questões assim. Então, essa questão de autoconhecimento na quarentena, isso é muito bom. A Daniele comentou aí de fazer listinha, né? Às vezes eu gosto de fazer listinhas daquilo que eu percebo em mim, que eu gostaria de modificar ou que eu gostaria de reforçar como coisas positivas. Daí essa importância, porque faz parte, a gente, às vezes, hoje eu tô azeda, gente, nem olha para mim, nem bom dia. Então eu acordo, eu já me conecto comigo mesmo, eu percebo como eu acordei. Eu tô com o corpo todo dolorido, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo bem, aí eu trabalho um pouco a respiração, percebo como que eu estou respirando, como que eu acordei, se eu acordei congestionada, se eu acordei com a respiração mais leve, se eu acordei com uma leve dor de cabeça, como é que eu foco a respiração aí para dar um alívio nessa tensão, ou se eu acordei, ok, legal, vamos para a vida, né? Daí eu levanto e vou vivenciar o meu dia a dia. Nessa prática aí, é aquilo que eu comentei. Às vezes você vai falar assim, Lília, mas olha, é legal colorir, é legal pintar. Gente, a gente tem que usar a criatividade daquilo que a gente tem em casa. Né? Então, assim, cordões quebrados, vamos montar colagens, fazer alguma coisa nesse sentido, de aguçar o nosso olhar criativo sobre as nossas vidas, sobre o momento que a gente está vivendo. Então, a minha dica é o autoconhecimento, né? O não exigir tanto de si, porque tem dia que realmente a gente não está legal, e aí vamos lidar com isso. Amanhã é outro dia, talvez a gente acorde bem melhor, sim. Mas se eu não acordar muito melhor, eu posso pedir a ajuda que a Dani falou, os amigos, ou bater papo com alguém que a gente gosta muito, fazer videochamada, que está ficando muito comum, e as pessoas estão aprendendo, até idosos agora que eu atendo também, estão aprendendo. Criança, então, nem se fala, né? Me dá um banho no negócio.
mas os adultos idosos estão aprendendo também a lidar com a tecnologia, e o barato é que às vezes a gente tem que ligar no telefone comum para ensinar como usar a tecnologia, mas joia é a adaptação. É a adaptação de como a gente vai atender, é a adaptação de como a gente vai conviver dentro de casa, porque cada um tinha o seu horário, agora está todo mundo junto. Então, às vezes é natural que a gente perceba, fulano hoje está mais irritável. Aí a gente fica um pouco mais longe, né? A questão do papel e da caneta aí, do colorir, gente, se é abstrato, ou se a gente tem, né, na internet tem várias coisas que a gente pode imprimir, mas eu não tenho impressora, ok, vamos para o Paint, né? Abre o Paint aí, faz desenhos aleatórios, colore, vê se combina, se não combina, troca cor, porque quanto mais foco a gente tem, mais energia a gente gasta. E quanto mais energia a gente gasta, mais descansado a gente fica para dormir. Isso é um fato, de que a gente acorda melhor, né? Gente, é muito importante também, a Lilian está falando, né, de trazer outros trabalhos para dentro de casa. Me lembrou de uma outra dica muito importante aqui, me acionou, eu vim colocar também. Do quanto é importante a gente acordar, como eu estava falando da rotina, e tirar o pijama, né? Eu preciso fazer algum trabalho, sei lá, pro pet, ou para qualquer outra coisa, né? Tô dando o exemplo do pet, mas enfim, a gente troca de roupa, né? Lava o rosto, escova dente, toma um café da manhã, troca de roupa, ou toma um banho, não tem problema. Faça a sua rotina aí, mas de uma forma que você não mantenha aquela coisa monótona. Então, se é importante hoje, trabalhe hoje na sala, amanhã na cozinha, troque o ambiente, vai vendo, igual a Lília falou, né? Volta um pouquinho para você ver qual que é a sua necessidade hoje. Mas evite esses momentos em que você vai ficar assim, preguiça, não sei o quê, porque isso vai abrindo portas para a gente ir cada vez mais letárgico e até mesmo entrar em depressão. Isso. Então, gente, nesse fato, então, a dica aí, né? Trabalhar essa meditação, que pode ser, eu escolho na hora que eu acordo, né? Tomar essa consciência com o meu corpo, perceber como eu acordei e tomar consciência de que se eu tô legal ou não tô legal. E se eu não tô legal, eu às vezes procuro uma página para ler ou uma coisa para colorir, algo que desfoque daquela tristeza inicial, daquele desânimo inicial e vou para a vida. E aí o meu dia entra e eu vou corriqueiramente. Se a gente perceber que está persistindo, gente, procure ajuda, né? Temos ajuda aí para as pessoas com tendências suicidas, como o CVV, né? Com o telefone 188, tem SOS Prece, tem vários outros trabalhos na cidade de escuta, de ajuda. Tem muitos psicólogos já trabalhando online também, e já fazendo contratos terapêuticos via online, porque o CRP percebeu que a emergência agora é essa, então vamos focar nesse trabalho, porque agora não é o momento de estarmos preocupados em como nós vamos lidar com o terapeuta e o paciente dentro de um ambiente fechado. Então, a gente está mesmo partindo aí para essa área tecnológica, né? Então, usar o Paint, usar a meditação. Mas meditar é complicado. Não, não é. É hábito. Então, eu começo com 1 minuto, uma semana, passo só cuidando da respiração. Depois eu passo só cuidando, passo para 2 minutos, mas aí eu passo a perceber meu corpo também, como que ele está respondendo à respiração. Isso é muito importante, que aí vai promovendo esse autoconhecimento. Gente, é importante frisar também essa questão da meditação. A gente tem, às vezes, né, na nossa cultura, como se a meditação fosse aquela coisa do budismo, né, que a gente vai ficar lá, cruzar as perninhas, colocar a mãozinha lá, fechar o olho e ficar, só que não é bem assim, né, como a Lili falou. E de uma certa forma, gente, é legal, só de você fechar os seus olhos e prestar atenção na forma com que você está respirando, e aos poucos se permitir a respirar mais profundamente, isso já é uma forma de meditação, e a gente muitas vezes nem sabe disso. E aí, para a gente finalizando aí mais ou menos, né,
Foi muito legal a gente ter essa experiência. Nossa primeira palestra online, né? A gente quer propor que vocês procurem uma forma confortável nesse momento, que a gente quer fechar com uma pequena, mas uma pequena mesmo, tá? Um pequeno trabalho para que vocês se conectem um pouco com vocês e com a respiração. Então, a gente pede nesse momento que vocês, se estiverem deitados, pode ficar, só não vale dormir, né? Porque aí a gente vai pensar, se a gente ver daqui, a gente vai pensar que está muito chato. Se tiver com as pernas bambas, colocar o pé no chão, sentir que está confortável, as mãos nas pernas ou relaxada, da forma que vocês acharem melhor. Se quiserem fechar um pouquinho os olhos, aí a gente vai entrando em contato com a nossa respiração, respirando profundamente, expirando pela boca do estilo assim. Deixa a respiração desanuviar o seu corpo. Né, Daniele vai fazer uma demonstração aqui, como inspirar pela boca e expirar pela boca. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca, desculpe. Vamos mantendo assim, essa conexão. Vai voltando a sua atenção para a sua cabeça. Como que ela está agora? Acelerada, irritada, calma? Como que estão os seus pensamentos? Vai voltando a atenção para o pescoço, para os ombros. Estão relaxados? Estão tensos? Se estão, podem movimentar-se, lembrando de movimentar para frente, depois para trás, movimento reverso e a cabeça. Se você girou para a direita, volta para a esquerda, trazendo aí conforto para o pescoço. Vai observando como estão seus braços, se eles estão leves, relaxados. Voltando aí a atenção para o coração. Como que está meu coração agora? Ele está tranquilo, sereno, está angustiado, está com vontade de sair daqui, ou quer permanecer aqui relaxado? O que ele está respondendo para você nesse momento? Perceba todos os detalhes do resto do seu corpo, das suas pernas, até os seus pés, esses pés que nos levam aonde nós precisamos ir. Imagine agora que você entrou num caminho que te leva a um lugar que você gosta muito, um lugar aberto, tipo uma praia, uma montanha, ou uma granja, um lugar que você se conecte, que você sinta o bem-estar. Perceba tudo à sua volta. O que tem aí? Flores, água. Olhe bem para esse lugar. Sinta o cheiro desse lugar. Repare se há sol, se há chuva, se tem nuvens. Repare se tem alguém com você, mais pessoas. Dê uma olhada em tudo ao seu redor.
E agora despeça-se desse lugar, voltando a atenção para o seu corpo, colocando os pés no chão com mais firmeza, percebendo aí como que estão para vocês, a respiração, o corpo. Se quiserem fazer um alongamento, se quiserem movimentar de novo o pescoço, as pernas, para se reconectando com esse corpo que é seu. Abrindo os olhos, quem fechou os olhos, vagarosamente. Voltando a atenção para a palestra, para terminando o nosso trabalho. Lembrando-se que o importante é nós nos mantermos saudáveis mental e fisicamente. E aí agora nós vamos abrir para as perguntas e respostas aí, se alguém tiver. Certinho. Nós temos aqui algumas perguntas. Primeiro eu quero agradecer a disponibilidade. Muito obrigada, de verdade. Foi muito proveitosa a palestra. Tô cheia de anotações aqui no cantinho para colocar em prática, inclusive. Então, deixa eu só pegar aqui as perguntinhas. Perguntaram como saber se já devo parar a terapia. Quando os sintomas de pânico acabam, já posso parar? Vamos lá. Gente, é muito importante a gente olhar para nós mesmos. Se a gente está percebendo que é o momento, a gente conversa com o terapeuta. Geralmente, isso é acordado entre vocês, né? Entre você e seu terapeuta, e ele vai indicar para você. Se ele chegar ao consenso com você de que tudo bem você parar naquele momento, aí sim. Do contrário, é melhor vocês discutirem o máximo possível a respeito disso. Agora, só porque acabou os sintomas da síndrome do pânico, eu preciso parar? Não, porque às vezes você ainda não encontrou aí o ponto que te fez chegar a ter o transtorno do pânico. Então, é muito importante estudar bastante isso, no sentido de se conhecer, para que, caso aconteça de novo, você já se conheça um pouco mais. Ok? Porque, gente, não é só porque a gente já teve ansiedade ou depressão que a gente não vai ter de novo, né? Pode acontecer, mas quanto mais a gente for se conhecendo, melhor. Lembra que eu falei lá na minha história do transtorno do pânico que foi importante esse conhecimento para que hoje eu consiga controlar minha ansiedade melhor? A gente aprende a conviver e a ressignificar todos esses sintomas e tudo isso que acontece com a gente. Significa que nunca vai ter saída? Não, tem saída sim. A saída é a gente aprender a conviver melhor com tudo isso. Então, se você tem a oportunidade de estar fazendo a terapia, aproveite essa terapia o máximo possível para que você aprenda mais sobre você e sobre esses sintomas. E não é só a questão de acabar com o sintoma que a terapia serve, ela serve para muito mais. Veja, analise com você mesmo a necessidade de continuar ou não essa terapia. Eu acho importante também a gente frisar o seguinte, né? O sintoma, ele traz algo da gente, que é nosso. Então, se a pessoa ainda não fez o contato com isso que é dela e que ela vai ter que saber lidar a partir de então, ou se realmente de fato melhorou, seria bom que ela ainda permanecesse por um tempo, né? Como psicólogas, por exemplo, eu e a Daniele, cada uma de nós também tem a sua psicóloga, que por sua vez também tem a sua psicóloga. Porque eu acho que, assim, a partir do momento que você tem um primeiro sintoma e vai buscar ajuda, depois você passar por esse processo de autoconhecimento é muito legal também. Porque aí você já entra num outro patamar com o seu terapeuta. A reavaliação com ele é boa, sim, né? Vale a pena você conversar sobre isso. Conseguimos responder a pergunta? Sim, o pessoal mandou no chat. A segunda pergunta é: meu pai tem apresentado sintomas leves de depressão. Como posso ajudá-lo nesse período? Neste caso, é bom conversar com ele, né? Perceber muito aí
junto com eles, como que ele tem se sentido, quanto tempo que tem persistido isso, se ele acha que está alterando o humor dele a ponto dele já estar começando a desanimar de sair da cama, como é que seria isso para ele? Porque às vezes é uma tristeza que ele está vivenciando aí, que vai ser passageira, né? Diante, por exemplo, para nós, eu acho que para todos que estamos vivos nesse momento, é a primeira pandemia, mas a gente já teve a gripe espanhola, já tivemos outras coisas que... lepra, muitas coisas que exterminaram muitas pessoas. Mas até para os idosos agora, e para os mais velhos, ou até meia-idade mesmo, e os mais novos, então, nem se fala, a gente tem certeza, é a primeira vez que a gente está vivenciando uma coisa a nível mundial e desse grau. Talvez o seu pai esteja vendo muitas informações negativas, também seria bom conversar sobre isso, prestar atenção. E no último momento, se ele perceber que está permanecendo essa tristeza, é bom ele passar por uma avaliação psicológica. Em que sentido? Como tem o mito de que o psicólogo também é coisa de doida, às vezes é preciso que você envolva seu pai, dizendo para ele conversar com um profissional que possa ajudá-lo a identificar se ele precisa ou não de um apoio psicológico. Que às vezes o primeiro encontro ali com o terapeuta desmistifica o que ele pensa sobre a terapia, o que ele pensa. E uma coisa que é muito importante a gente frisar, que nós temos pelo CRP, pesquisas sempre atualizadas, e a maioria das pessoas que procuram terapia são as mulheres. Os homens têm essa questão cultural, né, de que eu tenho que ser forte, Homem não chora. E homem não chora, e homem não pode sofrer, e não é bem assim. Todos nós temos sofrimento psíquico, sim. Então, vale a pena você conversar com ele, saber até que ponto realmente está indo essa tristeza, e se junto com ele, talvez você não tenha um primeiro contato aí, talvez, com um psicólogo, através mesmo do canal que a gente está utilizando, né, para que ele possa conversar um pouquinho e se abrir e perceber se não é o momento que ele está vivendo ou se é uma coisa que está persistindo um pouco mais. Eu queria colocar um ponto aí, gente, destacar na fala da Lilian muito importante. Quando a gente está com alguma pessoa em alguma situação, e vamos falar aqui não só de transtornos mentais, como um relacionamento abusivo também, por exemplo, nunca imponha isso. Você está triste sim, tem muito tempo que você está assim, você já não está levantando a cama. Não imponha. Leve ele a perceber. Como assim, Dani? Pai, você tem percebido que você tem ficado muito na cama? Você tem percebido, sei lá, que você já não está tomando banho? Porque a depressão pode acontecer, isso sim, gente, isso é um fato. Então, leve ele a pensar sobre isso. Não imponha, leve ele a perceber o que está acontecendo. Você tem percebido, pai, que você está mais cabisbaixo? É desse Sorrindo sentido. Menos, às vezes era muito, né, de sorrir, de exatamente. brincar. Porque se a gente impõe, muitas vezes a pessoa pode ficar na defensiva. Não é assim que eu tô, não. E aí ela cria uma resistência de pedir ajuda se necessário. Então, é aquilo que a gente brinca, né? De comendo pelas beiradas. Vai devagarzinho, fazendo ele raciocinar, leva ele a pensar sobre isso, ok? Respondemos aí? Sim, muito obrigada. A próxima pergunta, vocês até falaram um pouco sobre isso, questão de meditação. Meditar ajuda? Se sim, recomenda meditação guiada? E se recomenda, tem algum canal ou podcast que a gente possa estar procurando, pegando esse conteúdo? Olha, a meditação vai muito de cada um de nós. Por exemplo, eu não consigo a meditação guiada porque, no meu caso, né? Como é pessoal, cada um de nós vai achar o seu modo aí. A meditação guiada, para mim, eu levo mais atenção porque está sendo falado do que para o relaxamento em si, porque a meditação, não vamos confundir com dormir. A meditação é um rebaixamento de tensão.
né? Então, nesse caso, quando você medita, com a meditação guiada, se você consegue meditar percebendo e passando por todas as sensações ali que estão sendo descritas, ok, tudo bem. Eu prefiro mais o silêncio mesmo, né? Isso é o meu modo que eu encontrei para meditar. Então, eu comecei com 3 minutos, agora eu já estou em 15 minutos. Mas consigo todo dia? Às vezes não. Mas o meu é mais no silêncio mesmo, em estar em contato ali comigo e com o ambiente silencioso. Mas tem eu vou olhar depois e falo, mas vocês acham no YouTube? Tem vários, tem um senhor que ele fala assim, vamos ser felizes, né? Tem a Monja Coen também, que traz muito conteúdo bacana para a gente raciocinar, para a gente pensar. E uma dica legal aí que a gente esqueceu de dar também, é que aqui em casa nós aproveitamos a quarentena e está todo mundo fazendo cursos online, aqueles que a gente nunca conseguiu fazer porque não dava tempo, agora está todo mundo fazendo. Felipe, Daniele, eu, meu esposo, a gente está todo mundo fazendo curso online, e aí a gente tem aquela rotina, o horário do curso online é o horário do curso online, a gente para tudo que está fazendo e vai vivenciar aquele momento. Então, a meditação é achar a sua melhor forma, e ela é válida, e pesquisas das ciências mesmo, né, a experimental, já provam que a pessoa que consegue manter a meditação por 3 minutos, no mínimo, por dia, durante 3 meses, ela vai perceber o quanto isso já responde no corpo de saudável para ela. Gente, eu vou dar um exemplo meu, né? Como eu falei com vocês, a questão da ansiedade, às vezes eu estou muito agitada, e sim, a meditação guiada, ela me ajuda bastante. Então, é aquilo que a Lili falou, vai de cada um. Ela já gosta mais do silêncio. Eu dependo do dia. Às vezes eu preciso de alguma coisa para ir me guiando ali, porque se eu for sozinha, minha cabeça vai embora, porque eu estou pensando em um monte de coisa que eu tenho que fazer naquele dia. Então, é importante você perceber qual a sua necessidade diária. Se hoje você vai conseguir se concentrar mais, faça sem. Se você achar que precisa do guia, faça. No YouTube, realmente, se você jogar, a gente acha tudo, né, gente? É Google, YouTube, a gente acha. É muito importante você ver também se você vai se identificar com quem está guiando, com a forma que a pessoa está guiando essa meditação, ok? Certinho, obrigada. Nós temos mais algumas perguntas aqui. Como fazer para não deixar uma ansiedade saudável se tornar uma crise? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa perceber é os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento a gente está tendo? Se a gente está deixando um medo, por exemplo, meu Deus, eu nunca vou formar. Desse jeito eu não vou formar. Por enquanto, é só uma ansiedade normal, no sentido... Normal é muito relativo, né, gente? Mas uma ansiedade natural, vamos colocar assim, no momento que a gente está vivendo, né? Mas daqui a pouco, assim, meu Deus, eu não vou formar. Nossa, eu não vou formar. E agora? E a gente começa realmente a ter aquele pensamento, a ter sensações físicas diante daquele pensamento. Aí é o ponto de, opa, está se tornando uma ansiedade ruim, porque ela está me trazendo sensações físicas ruins. Então, cuidado com o pensamento e que tipos de sensações esses pensamentos vão estar trazendo para você. Ok? E prestar atenção também, né, no coração e na respiração, e sim, tentar trazer essa atenção plena para o aqui e agora, para você sentir quantas vezes isso está acontecendo por dia, como é que está sendo, se está sendo recorrente, e se está na hora de buscar aí, pelo menos pensar em ter uma sessão com um terapeuta, para vocês avaliarem juntos como é que está sendo aí para você. Se todo, né, um relaxamento. Gente, também vale, quem gosta de cinema, participar de uma Netflix, né? Estão vendo, tem amigos, tem clientes meus falando aí que marcam com os amigos sessão cinema e todo mundo fica, cada um na sua casa,
e aí fazem uma videochamada. Eu conto para vocês, eu marquei um encontro virtual com as minhas amigas. É um grupo de 5 meninas, que a gente é muito próximo e a gente se encontrava frequentemente. E a gente estava sentindo aquela necessidade de se reunir, de ver um filme juntos, porque vira e mexe a gente ia no cinema, alguma coisa assim. E aí, um belo dia eu falei assim, gente, peraí, existe reunião online e a gente compartilha a tela. Eu liguei uma coisa na outra, mandei o link para elas, falei assim, gente, baixa o Google Meet aí, todo mundo baixou, e eu compartilhei a tela e a gente foi vendo um filme, como se a gente estivesse realmente no cinema. Ou seja, eu utilizei a tecnologia a meu favor e ainda me aproximei das minhas amigas, como eu já fazia antes. Isso é bacana, porque aí também a gente sai um pouco daquele dia a dia que às vezes a gente está estressado. Voltando só à pergunta anterior, que a pessoa perguntou da meditação, que eu falei que ia olhar alguém, tem meditação guiada pelo Tadashi Kadomoto. Escreve mais ou menos assim mesmo, Tadashi Kadomoto. É um senhor que eu gosto, às vezes, de coisas que ele coloca, e ele faz pequenos vídeos sobre comportamento, mas ele faz também vídeos de meditação guiada. Quem quiser tentar, mas outros também vão conseguir, tá ok? Certinho, obrigada. Mais uma pergunta. Como proceder em momentos de crise? Vamos lá, depende da crise. Se for crise de ansiedade, a crise de ansiedade geralmente a gente fala para começar pela respiração, tá? Presta atenção na sua respiração, muitas vezes você vai ter a sensação de que não está respirando, porém, a gente está respirando sim, tá? Então, por mais que ela esteja curtinha, volta, presta atenção nela, presta atenção na sua respiração. E, gente, eu vou ensinar aqui um exercício, acho que eu não falei dele, eu ia falar nas dicas e acabei não falando. Lembra lá atrás que eu falei das minhas crises de pânico? Tem um exercício de 5 passos que eu aprendi na época que são muito importantes. Primeiro, respirar, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, como a gente fez naquela hora do relaxamento. Depois, fazer massagem na palma da mão. Utiliza o dedão, faz na palma da mão da outra, parou um pouquinho, inverte, ok? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, perceba todos os seus pensamentos. Anote esses pensamentos num papel, que vão para o quarto passo. O quarto passo é você fazer tipo um julgamento, entre aspas, daquele pensamento. Lembra que eu falei lá atrás, o que é fato e o que é imaginação? A partir disso, você vai colocar de 0 a 10 a nota daquele pensamento. 0 para aquela que não faz sentido, até 10 que faz totalmente sentido. É um fato, é um problema que está acontecendo naquele momento. O quinto passo você vai mandar um áudio, você vai fazer uma chamada, você vai conversar com alguém da tua casa, qualquer outra coisa, mas você não pode falar de nada daquele conteúdo, daquele pensamento. Você vai falar de uma coisa engraçada que você viu, você vai falar de um pássaro, você vai falar de qualquer coisa, menos dos conteúdos daquele pensamento que você listou naquela folha. Isso ajuda muito no momento de crise muito, muito grande. E foi o que me ajudou muito nas crises de pânico que eu tinha. Ok? Se a crise for intensa, né, de forma que te deixa paralisada, aí talvez seja bom você conversar com alguém da sua família, né, principalmente vocês estudantes aí, alguns ficaram presos em Juiz de Fora, talvez, outros já moram aqui, outros são de outra cidade, tiveram que ir embora, deu tempo para ir, conversar com alguém da família. O importante é não fingir que não está acontecendo nada, porque nós temos, sim, falhas, né? Nós não somos perfeitos, a gente tem que tirar essa mania de achar que a gente tem que ser perfeito e que a gente não pode estar fragilizado. Independente se somos homens ou mulheres, tem momentos que a gente não está dando conta. Então, às vezes, conversar com o avô, com a avó, ou né, com a mãe, com o pai, com pessoas mais velhas, ou com o irmão, o mais velho, o mais novo. Amigo de república, né? Às vezes dividir apartamento com alguém. Isso, né? Trabalhar essa questão de conversar com alguém sobre isso, porque às vezes é um momento ali, às vezes é porque aquele dia realmente não bateu legal.
E aí, se persistir, eu aconselho que busque uma avaliação médica e psicológica também, para que possa perceber melhor. Porque é muito complicado a gente dizer assim, tudo bem, só trabalha a respiração. Não. Quando a gente está tentando de tudo, quando a gente está tentando manter uma rotina, ver um filme, fazer alguma coisa que a gente gosta, manter um curso online, ou então aprimorar uma língua que a gente está querendo aprender, enfim, alguma outra atividade, e a gente já não está vendo muito prazer nisso, aí a gente precisa perceber os sinais de alerta, né? Vamos para a próxima? Obrigada. Você mencionou pessoas mais velhas. Queria uma ajuda para saber como explicar para minha mãe que, apesar dela querer sair porque não aguenta mais, ela não deve sair além do extremamente necessário. No caso aqui, a pessoa quer uma dica para lidar com a mãe que está querendo sair de casa em meio à pandemia. Vamos lá, gente. Vou dar um exemplo também aqui de casa. O meu avô, ele não gosta de ficar dentro de casa. Ele gosta de sair. No sábado, ele gosta de ir lá na lotérica fazer o jogo da Mega Sena. E tá sendo muito difícil para ele, né? Gostava do vinhozinho com os amigos lá no Manuel Honório. Exatamente. E ele tá tendo muita essa dificuldade. Ele só não tá saindo porque minha avó impõe que ele não saia. E eu vejo que muitas vezes essa forma dela de impor que ele não pode sair, ele fica muito estressado. E aí eu vou voltar como que eu lidaria, uma dica de como eu lidaria. Eu vou voltar naquilo que a gente tá falando antes de uma pergunta anterior aí. Eu levo ele a pensar. E aí? Se você sair, que cuidados você teria? Será que você realmente precisa sair? É um caso de vida ou morte? Eu levo ele a pensar em vez de impor que ele não pode sair. E se o senhor pega? E se o senhor pega, é assintomático, mas se você traz e a minha avó passa mal. Então eu levo ele a raciocinar as consequências da saída dele. Porque ele pode realmente não ter, mas ele pode prejudicar alguém que ele esteja em contato. Então, para a gente não impor nada e a pessoa se sentir ainda mais acuada e mais estressada por estar presa, a gente leva ela a pensar, a raciocinar sobre isso. Essa é uma das dicas que eu gosto de colocar, porque é a forma também que eu trabalho na terapia com os meus clientes, né? Outra dica também que eu acho que é legal também pensar assim, né? O que a Dani falou, assim, se ela vai sair, qual é o cuidado que ela está tomando? Aqui em casa, por exemplo, a gente chega e já deixa tudo lá fora quase. E aí a gente entra só, já descalço, vai direto para o banho, né? Aquela roupa já vai direto para a máquina que a gente usou e quando precisa. Mas assim, se ela quer sair, qual é o cuidado que ela vai tomar nesse sair? Por que ela quer sair? Porque realmente está se estendendo muito esse período aí, que num primeiro momento disseram para a gente que era 40 dias, e agora já se tornou, e a gente já percebe nos nossos próprios clientes aquela vontade de retomar, às vezes, a sessão presencial, de estar querendo ter mais contato ali, e aí o cuidado que a gente tem que ter, porque, por exemplo, a nossa linha terapêutica, se a pessoa gosta de abraçar, a gente abraça, né? A gente acolhe a pessoa no momento que ela chega, então agora está podendo acolher? Não, então a gente tem que ter o cuidado de não acolher e não ofender o outro. Então, eu acho que conversar é o melhor caminho, mas também tomar o cuidado de não conversar apavorando, porque a gente estava falando sobre isso também. Às vezes a gente está ligado muito no número de mortes que tem ocorrido, mas a gente não tem ligado no número de pessoas que têm se curado. Mas, porém, também tem coisas que a gente ainda não conhece dessa doença, e aí a gente não sabe quais são as consequências. Então, por exemplo, eu tenho casos clínicos em que a minha cliente relata, ou os clientes relatam, que a pessoa teve sequela neuronal. Outro caso que a pessoa teve sequela do paladar, do tato, do olfato. Alguma sequela ficou e não sabe quando vai voltar ao normal. Então, assim, levar muito para o diálogo essa situação. Eu sei que está difícil, mas vamos arrumar alguma coisa para a gente fazer.
Vale pegar os velhos jogos, né, de dama, resta um, qualquer coisa lúdica aí que traga, ou talvez até combinar mesmo algumas coisas que sua mãe gostaria de fazer dentro de casa. Se não tem aí o tabuleiro, vale desenhar no papel também, gente. É aquilo que a gente está falando, usa a criatividade aí. Jogo da velha, né, também dá. Usa a criatividade para entreter mesmo, né? Tira um tempinho aí, a gente sabe que a questão agora, né, da gente não estar estudando, não ter faculdade, coisa e tal, mas a gente quer buscar um curso, né, como a gente estava falando, a gente buscou coisas diferentes, aquele curso que a gente estava querendo há muito tempo, mas tira um tempinho para passar com quem mora com você, né? Divide aí, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos buscar coisas lúdicas para que todos também possam se distrair, desfocar disso, de estar preso em casa. Fazer da nossa casa, de fato, um lugar acolhedor, né? E não um lugar de prisão, igual a gente está chegando a sentir por conta de tudo isso, né? Lembrando que se pressionar e impor, aí a pessoa fica redia, né? Então, o diálogo é a melhor solução. Próxima. Certinho. Nossa última pergunta é: vocês acham que a pessoa que já teve depressão e fez tratamento pode ter mais chances de voltar a ter nessa quarentena? Sim, pode, né? Mas ela tem que ficar atenta aí ao que ela tem sentido, né? E não confundir o que ela está sentindo agora com o que sentiu no passado. E também não ficar muito conectada, ligando. Aí eu senti isso e agora estou sentindo de novo, não. Porque todos nós estamos oscilando sobre essa situação, né? De acordar mais triste, mais... Nossa, hoje eu queria sair, olha que sol lá fora... E aí vale aquela... Outro dia eu acordei e vi que estava muito chuvoso, muito neblina, e eu falei, oba, hoje é legal, que não dá nem para perceber a quarentena, porque para mim seria um dia que eu adoraria ficar em casa, né? Mas assim, sentir isso de uma forma que você perceba o que aconteceu no passado, mas que não se conecte tanto, porque pode ser só uma tristeza momentânea. Aí lembrando que se estiver persistindo mesmo, volte a olhar com o profissional que te ajudou, ou com outro profissional, ou com um psicólogo, para verificar se está sendo recorrente, pensando aí mais de 2 semanas, né, com pensamentos mais negativos, ruins, pensamentos que não são saudáveis em quase que momento nenhum, aí é bom também fazer uma avaliação. Eu quero destacar só um ponto na fala da Lilian. Pode acontecer, mas não significa que só porque a gente está em quarentena que vai acontecer, né? Então, é muita atenção aí a isso, no sentido de que, já passei e vou passar de novo. Pode passar como pode não passar, porque às vezes o processo terapêutico, a intervenção medicamentosa foi tão boa que você consegue passar por muito tempo sem ter sintoma nenhum, né? Então, realmente vale a pena ir voltar para si mesmo e perceber se aquilo está se repetindo, está sendo recorrente, se precisa de ajuda, se não precisa de ajuda. E aí, legal destacar, para finalizar essa questão, que pesquisas mostram que são imprecisos os dados em relação a isso. Eu tive depressão pós-parto, eu posso nunca mais ter tido depressão na minha vida, né? Como eu posso ter tido episódios em que eu me senti muito mais triste. Então, tem casos que a pessoa tem uma única vez e nunca mais se apresenta, e aí quase que 90% da população, pelas pesquisas aí, passam por essa questão da depressão em um determinado tempo da vida, e muitas delas, às vezes, nunca mais volta a ter. Mas o episódio de tristeza, aí sim, a tristeza é uma emoção que nos acompanha, como a alegria, né? Então, assim, não necessariamente pode ser, mas se quiser conversar, olhe com uma pessoa e também vá se percebendo como eu estou acordando de manhã e como que eu estou sendo... como que eu estou vendo que vai ser o meu dia. Está muito ruim? Estou vendo muita nuvem escura na minha casa? Aí é hora de dar uma olhadinha assim, se isso está muito recorrente, ok? Mas números mostram que depende muito de cada um de nós. Mais alguma pergunta, Sabrina?
Não, fechou. Muito obrigada pela participação de vocês. A palestra foi maravilhosa, foi muito proveitosa para todos nós. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Agradeço também aos participantes por estarem aqui. E os certificados, eles são enviados por e-mail, viu, gente? A gente entra em contato. Pode ir. Eu queria só colocar uma coisa, gente. Porque foi uma sensação que eu tive muito naquela época que eu falei com vocês da greve, da gente pensar que não é perda de tempo isso que a gente está vivendo agora. Só vai ser perda de tempo se a gente permitir que seja. Mas se a gente utilizar esse tempo para se conhecer, para se desenvolver, tanto fazendo cursos, como se conhecendo, como deixando a gente conhecer também, se permitindo conhecer um pouco mais quem mora com a gente, né? Muitas vezes a gente nem percebe coisas que no dia a dia passa de forma automática. Então, esse momento só vai ser perda se a gente permitir que seja perda. É isso. Obrigada a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Eu quero agradecer também pelo convite aí, achei assim super maneiro, né, como vocês falam. Para mim é a primeira palestra online, eu dou palestras, mas... Para mim também. Era ao vivo e a cores, né, como a gente fala. Então eu quero agradecer muito o carinho de vocês, achei muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive a participação de todo mundo aí, estando com a gente esse tempo aí que a gente até extrapolou. Muito obrigada, gente. Foi muito proveitosa de verdade. Ó, gente, se precisar de qualquer coisa, podem procurar a gente. O Gabriel tem o nosso número. Se precisar, se tiver mais alguma dúvida, é só procurar a gente lá no WhatsApp. Nas redes sociais, no Instagram, Psi Daniele com 2 L's Machado e Lilian Barcaro, psicóloga. Tá bom? Certinho. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Tchau, sim. Tchau.